Então, a Oracle, né, a notícia está até aqui de ensaio a demissão, mas na verdade enviaram e-mail para as pessoas, assim, tipo, as pessoas chegam para trabalhar de manhã, né, e aí tem um e-mail ali de domingo de noite, que a pessoa já foi demitida. Então ela vai acessar ali os acessos dela e não entra, né? E aí tem essa Nossa. experiência aí terrível, assim, desumana, distante, né, de demissão. Mas, para além disso, eu vim trazer aqui algumas informações sobre o mercado, porque entre o que se divulga e o que acontece de fato tem um certo distanciamento, né? Então, notificações de desligamento atingem Estados Unidos, Índia e México, e o movimento da Oracle não é isolado, né? Ele segue uma tendência aí dos Big Techs, como Amazon e Block, na redução de pessoal. Para quem não conhece, a Oracle é uma empresa que dá infraestrutura para banco de dados especial, né? E ela sempre teve uma política que foi muito criticada, que ela cria uma certa dependência. Então, a empresa que contrata ela, vamos dizer assim, configura tudo é, que seja voltado para a tecnologia da Oracle e depois eles acabam aumentando o preço na hora que a empresa precisa expandir e por aí vai, né? Então, ela sempre teve essa política muito agressiva para os clientes e não está sendo diferente também com os trabalhadores. Então, ela iniciou ali uma rodada de demissão com a promessa de cortar até 30. Eita, deu uma travada aí. Ou travou aqui, eu acho que travou aí. Ah, travou o Pedro. Eu imaginei, o som dele tava esquisito. Eu tava achando, já o som tava saindo meio cortadão já. Então, até o Pedro voltar, eu vou lendo aqui. Não é a minha especialidade falar dessa área, mas aí vamos aí, né? Opa, eu Então, voltei aqui. aí voltou, voltou, deu certo. Beleza. É a O teu, internet teu, aqui que, teu som tava, infelizmente, o teu som começou a ficar esquisito. Lembra que tava ok antes da live, a gente testou, falei, tá ok, né? Aí, conforme você foi foi. falando aqui, foi ficando ruim, de repente você travou, tá ligado? Prometo pro pessoal que eu vou cabear aqui. Eu já cabeei aqui uma vez, mas enfim, mudou muita coisa aqui. Eu vou ter que cabear de novo para não ficar dependendo de Wi-Fi. Não sei se o É. problema é no Wi-Fi ou na internet de fato, mas o sinal tá fraco. Enfim, tem todo esse cenário, né? E aí é que fala que o pessoal recebeu notificações por e-mail às 6 da manhã, né? Na verdade, o pessoal leu às 6 da manhã, mas foi enviado no dia anterior. E aí, assim, foi uma penca de profissionais de várias funções diferentes, né? Analista de sistema, gerente de programa, desenvolvimento de software, cargos de consultoria, até representante de vendas, né? Gerentes de projeto no geral, enfim, né? Várias áreas ali foram demitidas. Isso é um movimento que acontece no mercado, a gente sempre traz aqui na Nerd de Esquerda. Então, assim, essas notícias, praticamente toda live tem notícia desse tipo. E o que que acontece? Por mais que tenha esse título polêmico, né? Não se trata apenas de uma mudança de tecnologia, como muitas vezes a mídia coloca, né? Usa a IA como se fosse um espantalho, assim. Mas o que acontece? A hora que ela tem interesse de fato em investir em IA, e aí ela precisa remanejar, de certa forma, esse capital, mas não se trata exatamente disso. Hoje em dia, o capitalismo não funciona mais com a métrica de lucro em si, ele funciona com a métrica de custo de oportunidade. Então a galera tá lá no escritório, na mesa de reunião ali, de diretoria, com dashboard ali, ou uns slides com as métricas, né? E aí eles ficam se questionando quais movimentos que eles podem fazer e qual seria o lucro com base nesses movimentos. Então, se você deixa de fazer um movimento que tem uma projeção de lucrar mais, para eles é considerado perda. Então, eles já não olham mais o lucro por si mesmo. Na verdade, eles estão se orientando pelo custo de oportunidade. E uma dessas tentativas de aumentar, né, de reduzir, na verdade, esse custo de oportunidade,
é justamente demitir as pessoas e dar uma enxugada ali nos custos que eles falam, né? Só que muitas vezes a realidade material não respeita vamos colocar assim, essas teses deles. Então, frequentemente, você vê uma onda grande de demissões de trabalhadores da área de tecnologia. Em seguida, tem recontratações, claro, não é o mesmo número. Geralmente, o tipo de trabalho não são trabalhos mais precarizados, né? Mas existe esse movimento de mercado que não justifica, não traz à tona as teses deles, né? Que é possível simplesmente substituir o trabalhador por automações. Então, é basicamente isso que está acontecendo na Oracle, aconteceu na Amazon, tem acontecido em várias empresas aí do ramo de tecnologia. E eu vim atualizar, né, a galera sobre essa questão. Algum comentário? Eu tenho um. Cara, eu sempre trago essa minha experiência da Faria Lima, né? Que eu fiquei trabalhando ali com a empresa da Faria Lima, né? Cara, é muito comum isso. A pessoa é demitida, ela nem sabe que está demitida, ela acorda para um dia normal de trabalho dela, ela abre lá o Slack, ou enfim, o ClickUp, whatever, o que for, já vai mandar bom dia para os colegas, vai entrar ali para e ela não consegue acessar nada, tá ligado? Aí ela recebe um e-mail, um fucking e-mail, dizendo que ela foi demitida. E é isso, entendeu? E ela não consegue se despedir do time, ela não consegue, às vezes tem coisas lá, acontece, às vezes o pessoal tem alguma coisa pessoal ainda, arquivo, alguma coisa para, às vezes ela tá conversando com alguém, cara, e não dá tchau, não é nada, entendeu? Tipo, na empresa que eu trabalhei não era assim. A galera, tipo, a pessoa entrava lá, ela podia até tal hora, ela tinha acesso ao Slack, acesso a algumas coisas até tal hora, e ela podia se despedir, mas era isso, depois acabou. Depois, no mesmo dia, dali umas horas já cortavam teu acesso, né? Mas muitas empresas, essas maiores, assim, nem isso, é só tchau. Então, a pessoa passa lá o fim de semana tranquilona, chega na segunda-feira, ela tá toda pronta para trabalhar, ela vai entrar a trabalhar e já era, tchau, sabe? Tipo, isso é bem desumano, tá ligado? Porque você pensa, né? Você tá lá 2, 3 anos na empresa, você vai construindo relações ali dentro da empresa, né? Eu, por ser autista, assim, não construí muitas, né? Então eu construí só com quem estava próximo, eu tinha alguma afinidade mesmo, mas, e no caso eu me demiti, então não foi a empresa que me mandou embora, mas mesmo assim, sabe, é um choque, e aí imagina você não ter nem como dizer tchau para as pessoas, tá ligado? Tipo, isso é muito um reflexo da forma como as empresas veem as pessoas, veem os seres humanos, sabe? E esse tipo de reclamação eu vejo todos os dias no LinkedIn. Todos os dias no LinkedIn eu entro, eu vejo esse tipo de reclamação, que a galera foi mandada embora, não teve tempo de se despedir, só teve que pegar e é isso, e cala a boca e tchau, sabe? É bem paia mesmo, né? Isso é extremamente complicado e, assim, a dinâmica das empresas também mudou, né? Porque, é igual eu sempre falo, a gente está, apesar de não ser uma tese consolidada, porque a gente está vivendo essa mudança, mas eu já considero que a gente está numa transição ali para o capitalismo 4.0, né? Que está tentando aí se consolidar, o capitalismo informacional. E aí, nesse sentido, o paradigma muda, porque um tempo atrás, por mais que tivesse fingimento e tal, tinha uma preocupação de ser o bom burguês, né? Que a gente fala, Aham, cita até o Bill sim. Gates e tal. Então as empresas queriam pelo menos parecer serem mais humanas, assim, nesse sentido, né? Hoje em dia eles querem mesmo, estão passando quase com assédio, eles não podem assediar diretamente, né? Porque vai contra algumas leis trabalhistas que ainda existem, né? Existem alguns mínimos direitos ainda Ainda. persistem. E aí, o que acontece? Eles não podem fazer isso, então é um jeito de criar um terrorismo também nas empresas. Eu falo isso porque, por exemplo, ontem a gente até encontrou a galera da Nerds aqui de BH, né? Fomos ali para o Mercado Novo em Belo Horizonte. E aí apareceu um cara que trabalha comigo, que é um cara, inclusive, de um setor macro, assim, não é exatamente do meu setor, mas a gente trabalha junto sempre. E ele vai comentar sobre a demissão do sênior, por exemplo, foi demitido e tal. E aí a galera começa a ficar com um clima de terrorismo mesmo, porque também, quando vê essa onda de demissões, as pessoas ficam com medo de serem mandadas embora. Então se Sim. cria um clima tenso, assim. Então tem essa questão também de sensação de controle, né, envolvido. E aí é uma tendência, assim, que eu vejo que ela não vai corresponder, sabe? Mas a área de tecnologia ela tem um problema muito grave,
que é o mercado dos que mais trabalham muito mais com a expectativa e com a questão de perspectiva dos acionistas do que a entrega de fato. Então, se os acionistas estão vendo aquele movimento com bons olhos, as ações aumentam, o número de investimentos de pessoas comprando ações aumenta também. Então, para eles é um bom negócio, entende? Por mais que isso não se reflita lá na frente, não se entregue de fato, né? Eles têm que voltar atrás nessa política. Então, eles vão continuar fazendo isso, né? Infelizmente. É aquilo que eu sempre falo, eles estão sinalizando para o mercado que a empresa é saudável, né? Porque o que as empresas são hoje em dia, né? Elas estão com ações na bolsa, né? Para quem não está ligado, não está entendendo o que eu quero falar. Elas estão com ações na bolsa, essas ações têm valores, né? Esses valores sobem e descem conforme a empresa está indo. Então, quando eles fazem essa rodada esse monte de demissão e logo depois contrata, o que é patético, na verdade, eles estão fazendo a demissão muitas vezes não é porque a empresa está com falta de dinheiro, não é sobre isso, é sobre agradar o mercado para poder fazer as ações subirem e fazer com que os investidores que estão por trás ali da empresa, que às vezes não tem nada, não tem nenhuma relação com a empresa, né, para os investidores ficarem satisfeitos que, esta empresa está preocupada com o seu lucro, olha, valeu cada centavo que investimos nas ações dessa empresa. E é isso o tempo todo, né? Então, para mim, isso dói muito, somente na área de jogos, porque geralmente esses desmandos, eles são muito bem recebidos por CEOs que não são da área de jogos, que acham que jogos são como qualquer outro tipo de empresa, e aí acaba que se fodem. Acaba que caem do cavalo, porque a forma como o público, o consumidor reage é outra. Uma coisa é você ter uma Dell, uma Oracle, que são empresas de tecnologia, mas isso não envolve paixão, não envolve as coisas que envolvem na área de jogos, entende? Então, o consumidor de jogos, o consumidor direto, porque é B2B, né? Business to business, na maior parte das vezes. Mas o consumidor direto, o consumidor de jogos, aí é business to consumer, né? B2C. Então, esse consumidor de jogos, ele vai ficar puto. E muitas vezes a empresa vai acabar se ferrando por conta disso. Mas, no geral, geralmente é sempre assim, para aumentar o valor das ações, porque, olha só, essa empresa está preocupada com a sua saúde financeira. Nossa, compensa muito investir nela e comprar as ações dela. Aí ela demite lá 60, 100, 1000, aí contrata lá metade disso, pega as pessoas que ficaram, sobrecarregam eles, dizem que vão usar IA para algumas coisas, geralmente acaba nem usando, muitas vezes porque eles não estão preparados ainda, não tem pesquisa suficiente para isso, a própria IA ainda não está pronta para isso, mas aquele discursinho para boi dormir de que, não, a gente vai trocar essa galera por IA, e nem sempre isso está acontecendo, né? Nem sempre isso está acontecendo, como você falou, bem falado ali. Então, é isso, né? Os caras vão fazendo essas coisas aí, tratando o ser humano como se fosse nada, né? Para depois, no final, muitas vezes eles ficarem dando desculpa e mais desculpa, e às vezes a própria empresa mesmo acabar... No caso, isso nunca vai acontecer com a Oracle, né? É imensa, né? Mas muitas empresas eles acabam sendo vendidas e coisas do tipo por conta dessas aventuras aí, de querer fazer demissão em excesso, e aí fica com, às vezes, funcionários que são valiosos para a empresa, que são aqueles caras que ajudam a empresa a estar onde ela está, que fizeram ela se manter na posição que ela está, esses caras são mandados embora. Porque alguém acha que esses caras são irrelevantes, e às vezes esses caras são o motivo da empresa estar lá. É complicado.